No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma sugestão do William Giovanni, um seguidor aqui do canal, sobre 3 coisas que um trader deveria fazer para se tornar consistente e 3 coisas que jamais poderia fazer. Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e nesse canal falamos sobre trade, mais especificamente sobre day trade. Então vamos lá. Seguindo aqui a sugestão do William, tá, do William Giovanni, eu vou falar para vocês aí 3 coisas, a gente poderia falar várias, mas eu vou focar em 3 coisas que eu acredito que um trader precisa fazer para se tornar consistente e 3 coisas que ele jamais deveria fazer. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês aí um projeto que eu estou começando em uma mesa proprietária, onde eu vou mostrar para vocês ali desde a escolha do plano, a definição do gerenciamento de risco e algumas ferramentas interessantes que eu aprendi aqui, que eu conheci dessa ferramenta, tá bom? Então fique até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like e se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar aí diariamente os vídeos que eu faço sobre day trade. Então, o primeiro passo que eu entendo que é bastante importante para poder se tornar um trader consistente é a técnica, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, se o trader ele já saiu da fase que ele está apenas conhecendo o mercado e ele quer evoluir para uma fase onde ele vai começar a se tornar consistente, quer fazer as coisas corretas e parar de fechar negativo, fechar eventualmente positivo, começar a aprender a ganhar dinheiro no mercado, então ele vai ter que primeiro dar foco na técnica. Essa técnica tem que ser algo que funcione. E aí você vai perguntar, mas o que é funcionar? Funcionar é uma técnica que você tenha certeza que ao final de várias operações, ao final de 100 operações, por exemplo, o resultado dessas operações será positivo. Você pegar tudo que você ganhou, tudo que você perdeu, você vai ter um saldo positivo. Isso aqui a gente chama de expectativa matemática positiva. É você ter uma expectativa futura que o resultado desses trades será positivo. Isso é bastante importante. E como você vai chegar a essa definição de técnica? Né? Como você vai saber se ela funciona ou não? É testando. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre backtest, explicando, colocando uma planilha para download lá para vocês realizarem os testes de vocês. E é você fazer os testes. Eu sei que é chato, eu sei que muitas vezes é bem manual, mas ele é extremamente importante. Mesmo que você tenha aprendido uma técnica agora aí com algum professor, faça um teste. Veja por você mesmo. Isso vai te trazer 2 coisas que eu considero muito importantes. A primeira é referente aos números. Você vai conhecer os números, você vai ver ali que ao final de 100 trades, qual que é o saldo que você normalmente vai ficar, tá? Entre perdas e ganhos, o quanto que você vai ficar. Isso vai ser importante, que vai criar em você uma expectativa que é realista. Você não vai criar ansiedade ou não vai acabar se cobrando demais nos dias de loss, porque você sabe que vai chegar num resultado positivo. E também vai trazer algo que eu acho que é muito importante, que é a confiança. Isso vai te dar confiança, vai te colocar em um estado mental onde você sabe que você vai fazer um trade e ele é apenas mais um trade. Depois você vai fazer outro, e você vai chegar em um resultado positivo no final. E essa técnica também, ela precisa ter algo que eu chamo de tripé do trade, tá? Que é o tripé da execução do trade. Até eu tenho um post lá no Instagram, para quem não me segue no Instagram é @otraderserio. Eu tenho um post lá falando sobre isso e vou deixar aqui nos comentários fixados um artigo que eu escrevi falando detalhadamente qual é a minha visão sobre isso. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma lida lá que eu acho que vai ser bem bacana. Depois você me dá um feedback dizendo se gostou ou não. Mas ele é o seguinte, é a leitura, a sua técnica precisa ter leitura, execução e gerenciamento do trade. São 3 pontos separados e é como se fosse um tripé. Eu dou o exemplo do tripé porque se a gente tira uma das pernas do tripé, não se sustenta. Né? Então, ele é um tripé que todos os 3 têm o mesmo peso. A leitura ela é extremamente importante para você se situar no mercado, se localizar pelos movimentos que o mercado está fazendo. Depois disso, você tem que aprender nessa técnica a execução, aonde eu vou entrar, qual que é o stop que eu uso, qual que é o alvo que eu uso, o que eu devo fazer para poder entrar, qual é o tipo de barra que eu preciso ver, né, para ter um gatilho, para a partir dela eu entrar. E também tem que ter uma estratégia de gerenciamento de trade, que é o quê? É você saber que durante o trade, o que vai acontecer? Vai ter algum momento que você vai usar um break-even, né, que você vai colocar no 0 a 0 e vai proteger a operação. Vai ter algum momento que você vai ter que fazer saída parcial. Vai ter algum momento que você alavanca e aumenta a exposição do trade. E quando aumentar a exposição, aonde vai passar a ser o seu stop? Isso tudo, a técnica que você aprendeu, precisa abordar. Se você aprendeu uma técnica e está tentando personalizar esse gerenciamento do trade diferente daquilo que foi ensinado, a tendência é que o resultado não vai ser bom. A não ser que você tenha feito backtest suficiente, tenha feito todas as análises corretas ali de testes e validado ela, e você sabe que esse gerenciamento vai te trazer um resultado positivo. Vou dar um exemplo dos meus vídeos, tá? Dos trades que eu tenho aqui na conta pública que eu mostro todos os dias.
No meu gerenciamento, eu tenho estratégia para proteger a operação, sei quando eu devo proteger essa operação, e aí eu executo ela. Eu tenho estratégia para abandonar o trade antes da hora. Então, algumas situações acontecem, eu abandono o trade e eu não faço aí parcial, não faço aumento de exposição, né? Eu não aumento a minha posição depois que eu entrei. Isso tudo faz parte do gerenciamento do trade. A leitura, eu sempre mostro nos vídeos para vocês qual foi a leitura, qual foi o ciclo que eu identifiquei. Eu mostro para vocês nos vídeos também a execução que eu faço. E eu sempre falo também sobre o meu gerenciamento. Esse tripé eu entendo que é o importante da técnica. Isso é a técnica que vai entregar para vocês. O segundo ponto importante é o gerenciamento de risco. Tá? O gerenciamento de risco, ele precisa ter, tá? Isso para se tornar consistente. Você tem que ter um gerenciamento de risco que ele te permita que você tenha sequência de dias negativos sem quebrar a conta. E além disso, ele também precisa ter ali um formato onde, se você ter dias positivos, ele vai aumentar a sua conta. Então, basicamente, o gerenciamento de risco serve para quê? Para não deixar você quebrar a conta e para fazer com que você ganhe dinheiro. Esse gerenciamento de risco ele precisa ter uma matemática que seja correta, que seja coerente. Não adianta você alavancar demais a sua operação e a tendência é que você saia aqui, dê problema, tá? Para quem opera em conta real, eu gosto de arriscar 3% em conta real por operação, máximo 6% por dia. Por que isso? Porque 6% do dia vezes 5 dá 30. Se eu tomasse stop direto, eu teria 30% de rebaixamento da conta, só que no meu gerenciamento na próxima semana a conta começa menor, né, porque vai ter caído e o meu R vai ser menor também. Então eu vou conseguir ter mais fôlego para depois ter uma recuperação, caso eu tenha sequências positivas, eu já sei que a minha técnica é positiva. Então, por mais que a minha técnica seja positiva, se eu alavanco demais, se eu coloco muita exposição, eu posso quebrar a conta. Então, isso permite com que meu gerenciamento faça com que a conta fique protegida nos momentos ruins, mesmo que ele caia. Como a técnica é positiva, ela vai recuperar, mesmo que demore, mas ela vai recuperar e em algum momento a gente vai ficar mais alto e vai conseguir subir. A sua busca por consistência também precisa ser assim, a respeitar esse gerenciamento, a ter primeiramente um gerenciamento e poder respeitar ele. Eu tenho um vídeo no canal também que vou deixar aqui nos comentários fixados, falando como, especificamente, só como eu faço meu gerenciamento de risco, colocando exemplos, planilha para download e tudo mais. E o terceiro item, né, eu sei que vocês já imaginam que é relacionado à disciplina. Só vai dar certo os outros dois itens para chegar na consistência, tá? Que é a técnica e o gerenciamento de risco, se a sua disciplina acontecer. Se tiver disciplina para realizar tudo isso. Eu não vou falar muito agora sobre isso, porque eu sei que vocês já ouviram tanto sobre disciplina. Mas o que eu vou falar é, a grande maioria dos traders quebram nessa parte, ao furar a disciplina. E você tem que entender que o day trade não é o resultado de apenas um dia, ou apenas alguns dias, será um resultado de longo prazo. Por mais que se fale em day trade, ele é day trade porque a gente abre e a gente inicia e finaliza uma operação no mesmo dia. Mas a nossa conta, o nosso projeto não é apenas para um dia. Ele é um projeto de longo prazo. Então, ter essa disciplina é extremamente importante, porque senão você vai acabar quebrando a conta, vai acabar estourando essa técnica, vai acabar mexendo na técnica. Inclusive, na disciplina, está envolvida a não mexer na técnica que você já validou. E se você mexer nessa técnica, ele vai mexer com a disciplina. Então, ter disciplina é parte importante para chegar na consistência. E agora, tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. E é isso que nós vamos falar agora, tá? O primeiro ponto é não fazer trades fora da sua técnica. Não fazer nada que seja fora da técnica, tá? Lembre-se que a gente falou lá que a técnica foi validada, ela foi testada e validada. Então, ele tem um percentual de taxa de acerto. O que eu sempre falo é, a técnica não tem 100% de taxa de acerto. Se ela não tem 100% de taxa de acerto, significa que em um percentual de vezes você vai errar e que vai... Às vezes você não... Até vou trocar a palavra, não é você vai errar. Em um percentual de vezes vai dar errado e você vai levar loss. E tudo bem, que faz parte. Como não é 100%, vai ser algumas vezes que você vai levar loss. Esse loss não temos como saber se vai ser sequencialmente ou não. Então é importante você ter atenção a isso, beleza? Então, assim, não fazer trades fora da técnica, porque toda vez que você faz um trade que não está de acordo com essa técnica, que tem alguma variação ali, nem que seja, você vai ter outra estatística. Então, se a estatística do seu operacional que foi validada é de 60% ou 55% de taxa de acerto,
Quando você faz um outro trade que não está de acordo com a técnica, ele vai para outra parte, outra estatística, que você não sabe qual é o resultado. Ele pode até dar gain hoje, ele pode dar positivo hoje, você ganhar, mas você não sabe se você vai conseguir fazer isso várias vezes. Você vai conseguir repetir isso durante muitos trades. E o que importa no day trade é repetir durante muitos trades e o resultado ser positivo. Fazer isso, tá? Fazer trades fora da técnica vai te deixar para trás. Fazer você dar passos para trás e não passos para frente em busca da consistência, beleza? Por isso que eu gosto tanto de colocar os vídeos aqui diariamente e repetindo as minhas ideias e falando sobre leitura coerente e execução coerente. Que aqui eu mostro para vocês alguns operacionais que eu tenho e eu explico, ó, aqui é o operacional tal que eu fiz, esse tipo de operação. Se você vir amanhã e ver eu fazendo o mesmo tipo de operação, vai ser muito parecido. Eu não vou fazer fora da técnica. Eventualmente a gente vai errar e vai fazer alguma coisa fora da técnica. E aí a gente vai ver que isso vai mexer com o nosso percentual. Eu, inclusive, todas as vezes que eu faço fora da técnica, normalmente eu tenho loss, tá? E até é bom, porque aí não mexe com as estatísticas do meu resultado direto e faz com que eu tenha cada vez mais reforço que eu não devo fazer nada fora da técnica. Você não pode esquecer que os hábitos certos é o que vai te salvar e te tornar um trader lucrativo. Você tem que fazer vários hábitos certos. Entre eles é disciplina para executar o trade, não furar a sua técnica, não sair do seu gerenciamento. Isso é um hábito correto. Se você pensar assim, só hoje eu vou fazer essa operação aqui porque o mercado está muito fácil. Acontecer um rompimento ou saiu uma notícia e se eu entrar aqui eu vou ganhar. Beleza, pode até ser que seja verdade. Saiu uma notícia que todo mundo entenda que o mercado é vendedor e você vai lá e vai vender, mas isso não está de acordo com essa técnica. Pode ser que hoje você ganhe. Mas pensa o seguinte, não vai valer a pena, porque aquele ganho que você vai ter hoje, ele até vai te ajudar no resultado positivo hoje, mas ele vai criar um hábito que não é correto. Ele vai te criar um hábito de que você pode entrar nessa operação. E em outro momento durante o ano vai acontecer de novo uma outra notícia que vai acontecer um movimento parecido, ou de vendedor ou comprador, mas vai ter um comportamento parecido, vai ter uma barra grande que vai iniciar um movimento e aí você vai lá e vai executar de novo. E da outra vez deu certo, você vai executar de novo. E de repente dessa vez vai dar errado e vai te tirar um stop maior ainda. Mesmo que você tenha disciplina para ter um stop, um alvo correto, mas você vai ter uma taxa de acerto que não foi testada, que não foi validada desses momentos de notícia ou de uma variação grande no mercado, tá? Então, você tem que botar isso na cabeça, que ter o hábito certo, ter os hábitos corretos valem muito mais do que um resultado financeiro. Outro ponto que você não pode fazer, tá? O número 2, você não pode fazer perder mais em um dia do que aquilo que foi combinado, tá? Aquilo que foi definido no seu gerenciamento de risco. Lembre-se, é lá no gerenciamento de risco, que era o item 2 lá do que fazer para ser consistente. No gerenciamento de risco você vai definir qual que é o seu risco por operação, é o que o Van Tarp chama de R, que é uma unidade de medida onde diz qual o valor arriscado por operação. Vai ser um percentual em cima do seu capital. Se você não sabe o que é R do Van Tarp, pode entrar lá no meu Instagram, tem um post fixado lá que eu explico mais detalhado. Então assim, você arriscou, digamos que seu risco por operação é R$300. Você sabe que 300 é o risco por operação e de repente R$600 é o risco do dia. Tá? Você tem que ter uma disciplina correta, que é aquele terceiro item lá para se tornar consistente, para você aceitar que o seu risco por operação não pode passar de 300 e seu risco do dia não pode passar de 600. Chegou em 600, para tudo, fecha o mercado e vai embora. Coloque trava na plataforma para quando chegar em 600, ele mesmo já automaticamente, quando você encerrar a operação, ele mesmo automaticamente vai impedir que você abra outra operação. Já vai te ajudar. Faça isso até que se torne tão natural que você não precise mais, tá? Mas inicialmente use, por 1 ano, 2 no mínimo, use, porque isso vai te ajudar. E tenha disciplina para o seu stop ficar posicionado de uma maneira que nunca passe de 600. Se eventualmente você colocar o stop errado e viu que passou, chegou naquele 600, liquida a operação, zera e tanto faz, tá? Mesmo que hoje seja loss, lembra que é o que eu falei antes, o hábito saudável é que vai te permitir que no próximo dia você venha de novo, venha de novo e venha de novo. Você analisar os seus trades aí todo de 1 ano para trás, você vai perceber que o que deixa o seu relatório muito pior são aqueles dias em que você perde mais do que deveria perder. Você depois fica ali se culpando, fica brigando com você mesmo, pensando por que hoje eu fiz isso, entrei em dia de fúria, e isso é o que vai te jogar o teu resultado lá para trás. Ele faz você está subindo uma escada de evolução. Quando acontece isso, ele joga você passos para trás.
vai te prejudicar, tá? Vai te colocar cada vez mais para trás. Isso destrói seu emocional, tira a sua confiança do mercado, tira a sua confiança sobre ter disciplina para executar correto. Não vale a pena. Aceite o resultado de hoje que não foi bom, vem amanhã de novo, porque de repente hoje o padrão que o mercado está mostrando não é bom mesmo. E aí no próximo dia pode ser que não seja bom também, mas em algum dia vai voltar a ser o padrão que você trabalha melhor, que você opera melhor. Então pensa assim, imagina se nos dias que não está bom, você fez um risco controlado, parou o dia por ali, estancou o dia, perdendo pouco, ou perdendo no máximo aquilo que você aceitou perder, e pega os dias que o mercado pareceu mais fácil para você, que tudo está de acordo com o seu operacional, você está executando, está ganhando, imagina que no resultado, isso aí de um ano, seu saldo tende a ser positivo. Se a técnica realmente é lucrativa, o seu resultado depois de um ano tende a ser positivo. Isso que vai te levar para ser lucrativo, tá? E aí depois que você já estiver lucrativo, aí que você vai pensar em, de repente, viver do trade, usar ele como renda principal, usar ele como uma renda intermediária, que seja uma metade, que paga as suas contas da casa, é outro ponto. O primeiro ponto é você conseguir se provar que tem a capacidade de fechar sequências positivas, fechar meses positivos e fazer dinheiro no mercado, beleza? E o terceiro item é não foque no resultado financeiro do dia. Fique focado no resultado que eu vou fazer hoje. Sei que quando a gente começa a operar, que a gente está trabalhando ali, a gente pensa muito no resultado do dia. Então, às vezes acontece do trader até abrir posição só para arredondar um valor. Tá? Não faça isso, não pense no resultado do dia. Pense em entrar, ler o mercado, executar essa técnica durante o período que você está fazendo a leitura do mercado. Melhor ainda se você focar em um ativo só, no máximo em dois, enquanto está se desenvolvendo, mas melhor ainda fosse somente um. Procura as operações que aparecerem ali. Não aparecer nada, não faz nada no dia. Se apareceu uma oportunidade apenas durante o dia inteiro, faça ela. Ah, mas o resultado não foi bom, foi um resultado pequeno. Tudo bem, comemore o resultado pequeno, mas você não perdeu. Ah, mas eu tive um stop loss e perdi, mas ficou dentro do meu R. Beleza, está dentro do gerenciamento de risco. Todos os traders aqui, OTT, que são traders que mostram, né, são traders que não são famosos, mas são traders que mostram o seu dia a dia no mercado, mostram a realidade, mostram o relatório de longo prazo, todas as operações abertas, vão ver que quem é lucrativo tem característica muito parecida. Ele aceita o loss no dia que não deu certo, fica dentro do gerenciamento de risco e no outro dia ele vem de novo. Quando ele encara uma sequência positiva, ele recupera os valores perdidos e fica mais positivo. Então você tem que pensar que, por mais que a gente esteja operando day trade, nosso resultado é para o longo prazo. E ele é extremamente importante, tá? Vou pensar numa outra situação. Se você ficar caçando uma notícia para tentar recuperar um dia, vai dar problema. Se você pensar em fazer um preço médio para recuperar um dia, vai dar problema. Por mais que um dia ou outro dê certo, é como eu disse antes, na estatística, em longo prazo, vai dar errado. E você não validou aquilo ali e de repente o resultado daquilo ali não vai ser positivo no longo prazo. Fazer dar certo em um dia fora da disciplina é o que o Mark Douglas chama de recompensa aleatória. Você teve uma recompensa, mas ele é aleatório, né? Vai acontecer muitas vezes. E você vai acabar eventualmente saindo mais no prejuízo, estragando o seu emocional, estragando aí a sua estatística, estragando o seu financeiro e te jogando passos para trás. Pense sempre nesse exemplo que eu estou dando. Tá? No day trading, a gente está construindo a nossa evolução como se fosse uma escada. Tá? E é uma escada que nunca tem fim, mas é uma escada. Todas as vezes que você acaba saindo da sua disciplina, você está dando vários passos para trás. Vai demorar para você chegar de novo aonde estava. Agora, quando você está dentro do seu gerenciamento de risco, você apenas perdeu num dia, apenas foi um dia ruim, você deu um passo, dois para trás da escada. Subir um passo ou dois de novo é tranquilo, você vai conseguir fazer. Agora, quando você sai da sua disciplina, você pulou 10, 20 passos para trás, caiu da escada. Isso vai te prejudicar a chegar no topo de novo. Pense nisso todos os dias quando você for começar a operar, que eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer você evoluir muito mais. Beleza? Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui também no comentário fixado, fala sobre as fases de evolução do trader. Eu acho ele bem legal para você analisar de forma mais ampla o que é o desenvolvimento de um trader profissional. Certo, pessoal? Então, sobre o conteúdo, esse aqui é isso que eu tenho hoje para vocês. Eu espero que vocês deixem um comentário falando sobre o que vocês imaginaram sobre isso. E deixem um like, não esqueçam de deixar esse like.
E depois, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês aqui um planejamento que eu fiz para uma conta de mesa proprietária, que eu peguei agora recentemente, é uma mesa nova, e eu vou falar para vocês sobre o que eu vi de interessante nessa mesa e o que tem nela de ferramentas que eu gostei bastante, beleza? Então fique aí comigo. Então, pessoal, a ideia agora, a partir de agora do vídeo, é mostrar para vocês aí um projeto que eu vou fazer com mesa proprietária, que vai ser um projeto um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no YouTube. Eu não quero fazer isso diariamente ou substituir algum vídeo que eu já venho fazendo. A ideia é mostrar para vocês, desde a escolha de um plano até a aprovação da conta, até o saque da conta, usando aí os recursos da mesa proprietária, e depois fazer um vídeo para vocês completo, explicando qual foi as ideias que eu utilizei, qual foi o gerenciamento de risco que eu utilizei, qual foi a minha experiência em cima de uma mesa proprietária. Eu quis começar agora mostrando para vocês aí o início desse projeto com uma mesa nova, uma mesa que surgiu agora, né, que fez o lançamento aí na semana passada. A mesa é do Fábio Dávila, que é um empreendedor que já tem experiência com mesas proprietárias e agora veio com um projeto totalmente diferente, uma ideia totalmente inovadora, ao menos do que eu achei, tá? Que é a Ion Prop. A ideia deles é fazer uma mesa onde o trader ele possa se desenvolver. Então não é apenas uma mesa onde o trader vai lá pagar o exame e depois vai tentar sacar dinheiro e tudo mais. A ideia é que ele se desenvolver. Então as regras foram pensadas num formato onde o trader ele vai ter mais segurança para poder operar sem quebrar diretamente a conta. Ele tem alguns formatos ali interessantes e ferramentas principalmente que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Então eu escolhi aqui a Ion Prop para fazer o início desse projeto, que eu quero mostrar para vocês aqui entre os recursos, as coisas que tem aqui na mesa, tá? Eu até convido você depois a entrar no site, é ionprop.com, e fazer a sua análise. Mas eu estava olhando aqui os formatos de mesa, né? Os formatos de plano, na verdade, e escolhi esse aqui, ó, o Ion Advanced Win, tá? Para poder operar só o índice, tá? Aqui eu vou ter um capital operacional aqui de R$ 5.475. E eu vou ter, durante a fase de avaliação, a fase de exame, que chegar nesse lucro, né, na meta de 5.475. Ou seja, eu vou trabalhar para tentar fazer 100% da conta, tá? Eu deixei o Profit One aqui marcado, não marquei o Profit Pro. E o Profit One e o Profit Pro, né, a plataforma, durante 30 dias ela é gratuita, depois aí tem uma mensalidade que eu vou mostrar para vocês. E eu marquei a opção aqui sem stop, tá? Mas eu poderia marcar, se eu quisesse aqui, a opção de com stop, que aí ele teria um stop loss diário, feito uma gestão pela mesa, tá? Com stop diário de 1.500. Eu deixei 100, mas no meu caso tanto faz aqui deixar 100 ou com. O meu stop no dia não seria 1.500, tá? Vou mostrar para vocês depois. Eu vou deixar aqui. E aí eu cliquei aqui em comprar o plano, fiz o cadastro aqui dentro, uma tela bem facilzinha aqui. Fiz o cadastro e depois que eu fiz o cadastro, recebi aqui uma mesa, ou melhor, recebi um e-mail, né, informando aqui os termos de confirmação de compra, ciência de condição. Então eu fiz aqui a leitura, né, desses contratos. Depois eu recebi isso aqui, ó, um documento para eu poder assinar, e aí com base nisso eu estar apto para poder operar na mesa, tá? E aí ele já me deu aqui, ó, um e-mail dizendo que a minha conta do Ion Metrics, que é a ferramenta que eles utilizam, já foi criada. Já vou explicar para vocês também lá. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês aqui a leitura. E esse regulamento você pode acessar tanto pelo site aqui na página principal, onde diz aqui, ó, regulamento aqui na direita, no alto, né? Eu, no caso aqui, já baixei e marquei algumas coisas que achei interessante. Então, antes de você contratar, dê uma olhada no regulamento, é sempre importante, tá? Aqui uma parte importante, ó, porque as contas da fase de aceleração sempre vão começar na segunda-feira. Já as contas da fase de exame, que é essa primeira fase que a gente faz, a gente pode iniciar em qualquer dia, exceto na sexta e no sábado, tá? E no domingo também, porque aí seria somente no domingo a partir da meia-noite. Por quê? Porque no momento que você clica no iniciar aí na Ion Prop, você já recebe o e-mail liberando o acesso para você, você já pode começar a operar na hora, se quiser, tá? Então, se você começa na sexta, você vai acabar perdendo sábado e domingo, a contagem dos 30 dias da plataforma. Então, não vale a pena, né? Tá? Então, o plano mais básico deles é esse aqui, ó. O índice, ou então do dólar, ele é de 2.750, tá? Aí depois aí tem o Ion Advanced, que é de 5.475 de capital. E por último, eles têm aqui o Ion Pro, que é 8.225, e no caso aqui de valor disponível para você operar. Aqui ele tem o número de contratos, então para quem opera índice, o máximo de contratos é 16 no Advanced, e quem opera na versão básica, o índice, o número de contratos mínimo é 10, e quem opera dólar, o número de contratos mínimos são 6.
Ok? Beleza? Então agora já vamos para a parte prática. Eu peguei esse plano da IonProp, coloquei aqui na minha planilha de gerenciamento. Então veja só, o capital aqui é R$ 5.475. Beleza? Eu coloquei um R de 5% para poder operar e um máximo de stop num dia R$ 821. Então vamos ficar atento a esses números. Vamos lá, ó. 5.475 vezes 5%, 273, eu arredondei para 274. Por que isso? Porque eu gosto em mesa proprietária, na fase de exame, colocar um risco por dia de 5% e máximo de 15%, tá? Parando em 10% na maioria das vezes, tá? Mas eu vou colocar um risco por operação de 5%. Isso faz com que a minha conta fique alavancada, mas não super alavancada, e ele permite que eu faça crescimento. E aí o que vai acontecer? Ó, eu vou voltar aqui para o gráfico. Eu já estou operando há uma semana na conta, tá? Comecei bem, aí na sexta-feira eu tive um loss, tanto na minha conta real quanto na conta de mesa proprietária. Então vou mostrar para vocês. Eu comecei aqui ó, no dia 11 até o dia 15. Então isso aqui ó, é o meu desempenho na mesa da IonProp, tá? Eu estou agora no momento com R$ 473,50 de lucro, tá? Cheguei a bater 900, aí ontem eu tive perdas, ficou aqui no drawdown. Veja que 5% vai te trazer um drawdown um pouco mais pesado, porém ele vai te colocar mais para cima. Qual que é a estratégia que eu acho que é chave para esse tipo de configuração que eu estou fazendo, tá? Agora eu estou no positivo, ó, 473,50. Eu vou para a minha planilha, vou colocar aqui, ó, 473,50 e vou entender que agora o capital que eu tenho aqui disponível para operar é 5.948,50. Certo? Eu vou colocar aqui na planilha 5.948,50. Vou calcular 5%. A própria planilha já faz o cálculo. Então essa planilha está aqui no primeiro comentário fixado, que é a planilha aí de gerenciamento de risco. Tá? Então vai chegar aqui, ó, para a semana que vem vai ser 297 meu R e aqui vai ser meu stop completo. O que vai adiantar nisso aqui? Ó? Eu vou, a cada semana que eu fechar positiva, meu R vai aumentando e mais rapidamente eu vou chegar próximo da aprovação, tá? Isso que eu acho bastante bacana. Então aqui vocês podem ver que na semana, se eu colocar aqui em operações, eu não cheguei a bater aquele limite máximo. Eu tinha colocado aqui, ó, que era de 871 de stop, tá? Ontem, que foi um stop que eu realmente estopei o dia, eu ainda assim, ó, estopei com 500 e poucos reais. Vamos colocar aqui na calculadora. Então, eu tive aqui 270, opa, vamos colocar como menos para ficar mais fácil. 270, 70, aí eu fiz um trade que eu saí antecipado, um outro trade que eu saí antecipado e um outro trade que eu saí antecipado. Fechei o dia com menos 502 reais aí no dia de ontem. Certo? Agora dentro da plataforma da Ion, tá? Fiz o login, vou entrar aqui, ó. Fiz o login, eu já caio aqui na home, certo? Ele vai mostrar aqui, ó, que você fez a contratação lá. Ele vai abrir esse botão aqui iniciar, você não pode iniciar ele na sexta-feira, ele vai ficar desabilitado se você tentar iniciar na sexta-feira, mas na segunda-feira, terça, quarta ou quinta, ele vai ficar habilitado no momento que você clicar aqui em iniciar, ele vai automaticamente começar seu plano e aí você vai ter acesso já aí à plataforma e tudo, né? E a poder trabalhar e começar a fazer as operações, beleza? Aqui em dashboard, você entrou em dashboard, clica aqui em cima em selecione um plano. Eu botei Ion Advanced. Ele já vai me trazer algumas informações que são bastante importantes, né? Que eu já botei de forma automática, porque todo dia a IonProp pega no final do dia os lançamentos que você tem no Profit, importa dentro do sistema deles e já traz esses resultados para você. Então, no final do dia, você vai ficar sabendo essas coisas aqui. Ó. Ganhos médios, 158. Meu melhor trade nessa semana, 339. Aqui é geral, tá? Não é só nessa semana. Mas como eu só tenho uma semana, as perdas médias são essa. A pior perda foi 272,50, mas devido à minha taxa de acerto, ele chega à conclusão automaticamente que é 11,03 a minha expectativa matemática, e ele diz que esse sistema tem expectativa matemática positiva e pode ser rentável a longo prazo. Se estivesse para baixo, ele iria te alertar aqui. Outra coisa interessante é que ele mostra aqui o desempenho por dia, tá? Os dias que eu ganhei e o dia que eu perdi, certo? E aí ele tem uma ferramenta que é super interessante, que eu achei, tá? Que é a Ion Metrics, que aí você acessa clicando aqui nesse botão aqui do lado direito, em cima.
e ele já vai te trazer aqui, ó, para dashboard da Ion Metrics. Aqui é que está a grande sacada, eu acho, da Ion Prop, tá? É um conjunto de ferramentas que te ajudam aí a ver melhor o trade. Você vai ter aqui na tela inicial o saldo, e esse saldo é acumulado, então ele vai pegar o capital que você tem disponível para operar, no meu caso é o 5.475, mais o saldo que eu tenho de operações, ele vai mostrar aqui. Aí aqui o que foi no último dia, com as taxas eu fechei negativo 518, o ganho no mês, 473,50, o ganho no ano vai ser um acumulado, tá? Ele te mostra uma curva aqui, isso aqui é sempre legal, né? Dashboards é sempre legal de ver. Mas a grande sacada está nas ferramentas, tá? Ele vai ter aqui, ó, em relatório de trades. Ele vai mostrar aqui no relatório de trades todos os trades de um período que eu selecionar. Eu vou marcar aqui que eu quero todo o mês atual. Vou marcar que eu quero a minha conta. Para aqui, ó. Vou filtrar. E ele vai mostrar aqui todos os lançamentos que eu tenho. Tá? Todos os que ele identificou no Profit. Estão todos aqui, ó. Todos os lançamentos que eu fiz, todas as operações. E aí eu vou fazer uma espécie de diário de trade aqui. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que se faz o lançamento de uma operação e vocês vão perceber. Ó. Eu deixei uma aqui para vocês verem. Essa última aqui do dia 15, tá? Que foi menos 270. Eu vou clicar aqui, ó, nesse símbolo aqui, nesse ícone, parece uma etiqueta. Vou clicar aqui para colocar as informações. E aí eu posso colocar uma observação sobre o trade. Eu vou colocar aqui, ó, compra buscando reversão, foi o caso, tá? Para nova máxima. Nas tags eu vou colocar o nome da estratégia que eu utilizei para operar. Nesse caso eu já tenho umas cadastradas. Para cadastrar é muito fácil. Eu vou colocar aqui, ó, reversão. Digito aqui, depois clico nele e já vou ficar agora com um nome de estratégia, tá? No upload de imagem eu não costumo usar, mas eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Uma que eu deixei separada para poder mostrar para vocês. Então aqui, ó. Coloquei uma ali e ele diz assim, ó, agora copie e colhe a linha abaixo no campo de anotações, para poder depois mostrar lá no relatório. Eu selecionei tudo, botão direito copiar, vou aqui para as anotações, colo, stop, tá? Eu vou colocar qual a posição do gráfico que estava no stop. Então eu já deixei aqui anotado que é 139,025 e o alvo estava no 139,505, tá? No futuro, eu pretendo fazer uma planilha que facilite aqui para a gente chegar nesses cálculos de stop e alvo aqui para digitar, tá? Pela posição, e vou disponibilizar para vocês. Isso aí eu faço num vídeo aí no futuro e disponibilizo caso aí eu não faça antes, né? Mas caso aí eu não fizer, eu vou fazer uma planilha para ficar mais fácil o lançamento. Salvar. E aí pronto, ele já fez, ó, o lançamento. Depois disso eu posso entrar aqui, ó, em relatório de negócios. Isso aqui é muito legal, cara. Relatório de negócios, isso aqui é bem interessante. Já estão todos os meus lançamentos agora, inclusive esse último que eu fiz. E aí eu quero ver informações sobre esse último que eu fiz. Ó. Eu clico aqui em detalhes da operação. E aí ele mostra tudo, inclusive a imagem, né, que eu fiz. Então ele mostra tudo aqui, informações que vocês podem olhar. Preço médio, lançamentos, lucro. Tá tudo aqui. E aí mais abaixo ele mostra a posição do gráfico também nessa operação, tá? E se é uma operação positiva, se for uma operação positiva, ele vai trazer mais uma informação legal. Vou pegar essa aqui para mostrar para vocês, ó. 212. Vou abrir aqui. Ele traz mais uma informação que eu achei bem bacana aqui, que é referente ao R, tá? Que é aquilo que a gente sempre fala nos vídeos sobre R e tudo mais. Ele já traz aqui, ó. Dos lançamentos eu ganhei nessa operação 0,78R do meu trade, tá? E ó, veja como ele traz aqui a informação por operacional, né? Por estratégia que eu estou utilizando. Aqui tem uma série de relatórios, um deles vai te trazer aqui o desempenho por operacional, por estratégia. Então é bastante importante, eu achei bem legal isso aqui, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o relatório de desempenho também, que é bem legal. Ó, tá tudo selecionado já aqui. Ele vai mostrar ó, fator de lucro que eu tenho nas minhas operações até aqui, expectativa por trade, taxa de acerto, percentual de acerto diário, rebaixamento máximo, que é o drawdown, o número de operações, né, o lucro ou prejuízo comprado, né, comprado, qual foi o meu maior lucro ou prejuízo, qual que é o meu lucro ou prejuízo médio vendido, né? Então ele está me dizendo o seguinte, ó, ele chega a um cálculo lógico, onde ele diz que é para mim operar mais vezes comprado, porque é onde eu ganhei dinheiro.
né, e operar menos vendido. Claro que eu só tenho os dados de uma semana, mas ele já é interessante, né? Qual é o meu melhor trade, qual foi o meu melhor trade, qual foi o meu pior trade, ele mostra também aqui qual foi o ativo, né? Média de ganhos, média de perdas, e aqui ele tem várias informações interessantes que vocês podem ir consultando, tá? Então esse relatório aqui é fantástico, relatório de desempenho. Ele tem, por exemplo, também aqui, ó, minha custódia. Você ficou com dúvida do quanto que falta para você bater a sua meta na Ion, né, na mesa proprietária. Aqui ele traz essa informação. Ele vai trazer aqui, ó, do lado esquerdo, o saldo atual, que é o quanto que você já fez, mais o capital que você tem disponível, e qual que é o saldo inicial, que é o capital que você tem disponível. Então você vai poder pegar isso aqui, ó. Eu tenho 5.475, né? No caso, eu fiz 473,50, então eu cheguei nos 5.948. Quanto que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar em 475 vezes 2. Eu tenho que chegar em 10.950 menos 5.948,50, eu tenho que fazer ainda R$ 5.001,50 para poder aprovar essa conta. Então, um relatório bem interessante. Tá? Outro relatório interessante aqui é assistente de ar. Isso aqui é bem legal, gente. É uma maneira que ele tem aqui de mostrar. Ó, o que eu fiz aqui? Eu coloquei que eu queria o mês atual, coloquei a minha conta, cliquei aqui em enviar dados para IA. Ele disse que eu já poderia fazer perguntas e eu fiz essa pergunta aqui, ó, para IA. Vou colocar aqui para vocês verem. Como foi meu desempenho? Essa foi a pergunta que eu fiz. E a IA começou a responder. Ó, seu desempenho nas negociações foi misto, com resultados positivos e outros negativos. E ele começa a trazer aqui informações. Ó. E aí, com base nisso, você pode fazer outras perguntas aqui e ele vai te ajudando a desenvolver aí o seu operacional, desenvolver seus resultados, tá? Então, ferramenta bem bacana também, tá? Aprovado. E aí eu tenho também uma que eu gostei aqui, que é o calendário de trades, para a gente ver visualmente quais são os dias que a gente ganhou e quais são os dias que a gente perdeu. Ó, veja que ele apareceu. Ó. Aqui está em verde, ganhei, e aqui fechei negativo na sexta-feira. Tá? Beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês de novo aqui o dashboard. Então o que acontece agora? Agora para a próxima semana eu vou configurar, né? Como eu falei para vocês. Vou configurar aqui para eu ter um R de R$ 297 ou de repente de R$ 300 e vou fazer a busca aqui em cima para poder chegar o mais rápido possível na aprovação do exame, tá? A minha ideia é, vou fazer um novo vídeo depois, ou quando eu encontrar alguma ferramenta nova que eu achei bacana, ou então se eu desenvolver aquela planilha ali que eu disse para vocês, aí eu faço um vídeo falando. Caso ao contrário, eu vou fazer um vídeo um pouco maior depois mostrando as estratégias que eu fiz durante a semana, né, as semanas de aprovação, para poder chegar nisso aqui, ó, aqui no gráfico. Tanto do momento que eu iniciei até a aprovação da conta e até ir para o momento da aceleração. Depois eu faço um vídeo falando como foi a minha aceleração e depois um vídeo falando como eu fiz para chegar na conta real aí, aprovando cada etapa. Beleza, pessoal? Então essa é uma mesa proprietária interessante. Eu acho que se você quer se desenvolver e você quer, no caso, evoluir como trader, né? E quer uma coisa séria onde você vai poder, além de ter menos pressão de aprovação, para poder se desenvolver, usar ferramentas que eles disponibilizam e depois que você conseguir chegar na fase de aceleração e na mesa real, eles têm mais uma série de coisas interessantes aqui. Você pode entrar no site e analisar. Ele permite com que o trader consiga evoluir a sua conta e aumentar a sua margem sem precisar passar tudo de novo pelos períodos de exame. Eu achei bacana, recomendo para vocês darem uma olhada lá e quem sabe vocês conseguirem aí iniciar um plano também na Ion. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe essa série de vídeos que eu estou fazendo, tanto de day trade do dia a dia, quanto série também com mesa proprietária, para mostrar para vocês a aprovação de uma forma ou de outra, tá? Eu prefiro operar na minha conta principal, na minha conta real, mas hoje eu também tenho contas em mesa proprietária para ser uma espécie de renda extra e complementar aí a renda que eu faço no day trade de uma forma alavancada, sem expor, né, sem expor muito mais capital em outras contas, porque aqui a gente paga só uma fração, aprova, e depois quando a gente começa a ganhar dinheiro, isso aí acaba ficando bem significativo para nós. Beleza, pessoal? Então fique com Deus aí, uma boa semana para todo mundo e até o próximo vídeo.